Amigos da TV Serra Farroupilha, minha saudação, muito bom estarmos juntos a partir de agora, sim, de máscara, começando o nosso programa, nossa entrevista do dia de hoje, com o uso da máscara em Farroupilha, é obrigatório o uso de máscara por meio de decreto municipal, bem como no estado do Rio Grande do Sul também. Precisamos continuar unidos na questão do combate, na prevenção à Covid-19, ao novo coronavírus. A entrevista do dia entra no ar aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Você ainda pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página, acompanhe e siga a nossa página também. E assista esse programa quando você tiver disponibilidade. Ou reveja, se for o caso. E também tem o nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha, com todos os conteúdos que são gerados pela nossa TV Serra. Eu quero agora, no momento do vídeo, pedir a permissão a todos os senhores para fazer a remoção da máscara, única e exclusivamente no momento do vídeo. Nosso convidado também pode ficar à vontade e, se for o caso, remover a máscara. Hoje é nosso convidado, Carlos Alberto Paese, presidente do Observatório Social aqui de Farroupilha. Nós vamos falar sobre o Observatório Social e também questões do momento, mas principalmente sobre o Observatório, porque na semana passada foi divulgado mais um balanço, mais um relatório de atividades do nosso Observatório Social de Farroupilha. Isso acontece a cada 4 meses, são 3 vezes por ano que o Observatório presta contas à comunidade farroupilhense do trabalho, o que é feito, o que se deixou de gastar, o que se economizou em termos de valores e recursos públicos. Presidente, seja bem-vindo mais uma vez ao estúdio da TV Serra. Tudo bem com o amigo? Tudo tranquilo, entre aspas, porque a situação não permite que a gente fique com tranquilidade. Muito bem destacada a questão do uso da máscara. Eu acho que ela não tem que vir por decreto, ela tem que ser por respeito ao seu companheiro, ao seu amigo, ao seu familiar. Quem está ao lado. Quem está ao seu lado. Por consciência, acho que é a palavra correta, né? Porque nós temos que ter essa consciência de que nós temos que fazer a nossa parte contra o vírus. Cada um tem que fazer a sua parte. Se nós estamos vivendo essa dura realidade de bandeira vermelha, bandeira laranja, vê que a gente não fala nem em amarela, a gente só fala em vermelho e laranja. Com né? possibilidade até do preto daqui a pouco. Então, a população tem que usar máscara. A população tem que se dar conta de que vai para o mercado, não precisa levar o filho. Deixa o filho em casa. Não vai com a esposa ou com o esposo. Vai uma pessoa só, faz a listinha e cada um compra essas coisas. Porque tudo isso é um somatório de ações que vão reduzindo, vamos dizer, a chance de se contrair ou se expandir o vírus. Com certeza. Bom, vamos falar nesse primeiro segmento da questão do Observatório Social, prestação de contas de mais um período, mais 4 meses. A cada 4 meses é regra, está no Estatuto do Observatório Social do Brasil, a prestação de contas para a sociedade, para o local onde o Observatório está inserido. E nós temos a alegria de ter o Observatório trabalhando aqui em Farroupilha também, né? Eu vou fazer um breve relato, porque muitas pessoas, apesar de em todas as prestações de contas, a gente fala isso. O Observatório Social não tem fins lucrativos, ele é apartidário, é independente, ele não tem recurso público, ele tem recurso que a gente recebe de mantenedores, empresas e pessoas físicas que querem auxiliar. Nós temos o trabalho de voluntários, que nada recebem, a gente só tem uma despesa, vamos dizer assim, em termos de remuneração salarial, que é com o nosso executivo. Isso está dentro do estatuto, isso está dentro do organograma do Observatório Social do Brasil. Nós somos observadores, nós não temos poder de fiscalização. E nem de polícia. E nem de polícia. O que a gente busca? Melhorar a aplicação dos recursos. Que, vamos deixar bem claro, esses recursos são nossos, são dos cidadãos. Cada cidadão tem uma parte que ele contribui com isso. Os gestores são meros operadores desses nossos recursos, vamos enfatizar, nossos. Nós buscamos apenas o cumprimento da lei, da transparência. Nunca queremos travar projetos, porque muitas vezes tentou se vender que o observatório queria travar. Não.
Façam-se os projetos, se estiverem dentro das normas legais, nós iremos aprovar e iremos chancelar isso também. Nós não questionamos a metodologia, nem o projeto. Nós questionamos simplesmente que a forma que eles são realizados. Desculpe, nós não questionamos o projeto, nós questionamos a metodologia de realização do projeto. Uma posição nossa que tem que deixar bem clara é que se o gestor público entender que ele está correto, que o que ele está fazendo está correto, ele pode fazer mesmo com a observação do observatório. Só que ele vai ser responsabilizado pela... Ele é autônomo nesta decisão. É ele que toma a decisão, não é o observatório que diz o que ele tem que fazer ou não. O observatório apenas aponta algumas possíveis inconsistências, irregularidades ou erros. E também o observatório não sugere, só mostra. Olha, não está certo aqui, é nesse sentido. E se ele julgar que está correto, ele pode dar sequência ao projeto. Hoje nós temos no Brasil em torno de 150 observatórios, porque isso está sendo criado. Tá? Aqui no estado nós estamos próximos a 20. Deve ser 18, se eu não me engano, alguma coisa assim. Tá? O que a gente busca é transparência, que as coisas sejam claras na gestão desses recursos, que não são poucos. Se a gente analisar um orçamento municipal para esse ano, era 330 milhões de reais. Lógico, ele foi superestimado, e aí com a história da pandemia isso vai cair um... Bom muito, percentual. Tá? O que a gente quer? A transparência na gestão dos recursos. Nós queremos que o cidadão começa a exercer o controle fiscal. É ele que tem que dizer aonde tem que ser aplicado, o que ele precisa, o que ele quer. Certo? É ele que vai ter que exercer a cidadania. É isso que falta no Brasil. É exercer a cidadania. Tanto a nível municipal, estadual, quanto federal. Os gestores decidem a bel prazer o que querem, os deputados decidem a bel prazer. Tanto é que tem lá uma verba de gabinete, tem uma verba tem que ser destinada para o deputado. Isso não é assim. Quem tem que dizer onde quer que seja aplicado é a população. Nós estamos ao contrário, eles estão eleitos para gerir, para serem nossos representantes, e eles estão se representando. Eles nos devem explicações, né? É isso? Não, isso é obrigatório, a explicação. O que acontece? Eles só aparecem de 4 em 4 anos. Eles não se mantêm dentro da efetiva ligação. Eu vou visitar as bases. Que visitar as bases? Isso é só para gastar nosso dinheiro. Hoje, com as mídias sociais, tu não precisa mais vir para a base. É só tu deixar o teu WhatsApp, tu deixar teu e-mail, tu deixar o teu Facebook, tu deixar teu Instagram. A própria comunicação, a própria população vai chegar em contato contigo. O teu eleitor vai chegar sem tu ter que gastar passagem, sem tu ter uma infinidade de representantes. Outro dado errado que nós temos é que cada deputado tem 75 mil de verba de gabinete para pagar. Se já existe o pessoal trabalhando dentro da Assembleia, que é concursado, que já tem carreira dentro da Assembleia, por que cada gabinete tem que ter mais lá, seus 5, 6, 10, 15 pessoas lá dentro? Isso é para facilitar a tal da rachadinha, que a gente está tão em pauta. Sim. Só que a rachadinha que estão discutindo é o de um só, sendo que nós temos 20 pessoas envolvidas nessa rachadinha. Vamos falar dos 20, não desse um só. Esse um está errado? Tá. Tem que ser punido? Tem. Mas os outros 19, que são valores bem superiores. Então, a gente nota que existe uma certa tendência de querer apontar algum culpado. Nesse período que a gente analisou, 101 licitações. Qual é que foi o período? Foi de? Janeiro até abril. Janeiro, abril, os primeiros 4 meses do ano. Quadrimestre. O quadrimestre, né? Foram 57 dispensas, 14 inexigibilidades, 11 pregões eletrônicos e 11 pregões presenciais. Foi o que ocorreu. O gestor público do município realizou 120 licitações. Nós tínhamos como meta, em função do pessoal que se predispõe a trabalhar, que são voluntários e tem horário para poder trabalhar, atingir 80%. A gente conseguiu atingir 84,16%. Mais uma vez a gente reitera o pedido, precisamos de mais voluntários. Com mais voluntários a gente pode fazer mais ações, não ficar controlando só as licitações. Nesse período a gente fez 14 ofícios para a prefeitura.
3 ofícios para a Câmara de Vereadores, 3 ofícios para o Ministério Público e 2 ofícios para o Tribunal de Contas do Estado. Aqui cabe destacar que como é que funciona. O observatório detecta, ele comunica ao gestor. Falando com o gestor, dependendo da resposta, se é que vem, muitas vezes até não vinha, ou vem com atraso, a gente refaz esse pedido, esse ofício solicitando informações. Depois disso, não veio, a gente encaminha a Câmara de Vereadores. Com a resposta ou o parecer da Câmara de Vereadores, se encaminha para o Ministério Público, ou para o Tribunal de Contas do Estado, ou para o Tribunal de Contas da União. Pelo nosso trabalho, a gente conseguiu ser considerado quase que um braço do Tribunal de Contas da União. As ações que a gente faz com verbas federais, a gente repassa todas elas. Tenham elas satisfeitas nossos questionamentos ou não. A gente manda para o Ministério Público do Tribunal de Contas da União. Os resultados que a gente obteve nesse período foi uma economia direta de 4 milhões e 42 mil reais. 4 milhões e 42 mil reais. Isso foi economia direta. Explica o que é economia direta. Economia direta é que o município deixou de gastar em função da ação do observatório. Você não poderia ter gasto. Poderia ter gasto. Então a gente tem a economia direta e o que a gente evitou de gasto. São dois números que a gente apresenta. Economia direta é que realmente o município não pagou, não gastou. Sim. E se deixou, os gastos que deixaram de gastar é aquele que foi feita a licitação, nós apontamos e o município encerrou ou cancelou a licitação e aí não teve nova licitação. Então isso foi uma economia indireta que a gente chama, né? Porque a direta é quando a gente agiu e... Essa economia chegou nesse valor em função daquela polêmica toda que teve da questão da plataforma. Da plataforma de saúde. Que não, por ação do Observatório, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, se cancelou o pagamento da segunda parcela e das mensalidades que teriam. A segunda parcela era de 1.600.000 e alguma coisa e mais as parcelas, né? No primeiro quadrimestre de 2019, agora eu vou fazer uma retrospectiva, a economia direta foi de 67 mil e uns quebrados. E evitamos de gastar 2.999.000. Ou seja, a prefeitura retirou o edital. No segundo quadrimestre, foi 201.300 a economia direta. Evitamos gastos de 14.215.509. No terceiro trimestre, aqui a gente nota que o gestor público começou a agir. Para o bem, vamos dizer assim. A economia direta foi 8.840 só. Baixou consideravelmente. Então, o que aconteceu? O gestor público se qualificou melhor para evitar problemas. Então, o que eles fizeram? Compraram um sistema de gestão de preços, qualificaram mais o setor de compras, que é muito competente. Se deixarem eles trabalhar sem alguém ingerir... Sem interferência política. Tá, no trabalho deles, funciona muito bem. Logo, logo, o observatório não precisaria estar agindo. Até porque o gestor público tem um controle interno, que é obrigatório pelo Tribunal de Contas do Estado. Só que se alguém vai lá e intervém, não adianta tu ter controle interno e não adianta tu ter um setor de compras competente. No quarto trimestre, nós tivemos uma economia direta de R$ 2.050 só. Nota que ela veio caindo. Por quê? Porque a gente percebeu que o gestor público começou a atuar mais em cima, mais dentro da transparência, mais dentro da legalidade. Aí também entra até o trabalho do Bruno, que era nosso executivo, foi para dentro do gestor público, auxiliando nos trabalhos. Tá? Mas no quarto trimestre a gente tem um dado que eu considero interessante, que o que mais se evitou é poluição, impacto ambiental. Porque ia ser feita uma ação com as crianças e fizeram uma licitação para comprar 5.000 copos plásticos. E aí a gente interviu e acabaram cancelando a licitação, parece que ganharam os copos, alguma coisa assim, de papel, aí não era mais de plástico. Então, a gente ganhou na poluição para o meio ambiente. E evitamos um gasto de 585 mil. Um resumo total, o Observatório Social existe há 28 meses, existia em abril, há 28 meses. A economia direta das ações do observatório só foram 4.231.230.
uma economia mensal de 154.329,64. Depois eu vou dar mais um número que vocês vão ver como, se o observatório fosse uma empresa, ela seria altamente lucrativa. Com os gastos que a gente evitou, que somam 17.799.873 isso dá uma economia mensal de R$ 635.709 por mês. Com um custo, o Observatório Social recebe dos mantenedores R$ 4.450. Mensal. Nós temos a despesa com o executivo e os encargos sociais. E o material, uma peça teatral que a gente contratou. Então aí a gente tem um saldo positivo que seriam para novas ações, mas que em função da pandemia a gente teve que retrair. Está tudo parado. Outros números que eu acho interessante passar. Das 61 dispensas realizadas, em função da pandemia, está dispensada a licitação. O gestor público fechou com 31 empresas de Farroupilha. Isso é um dado interessante. Deu privilégio para a Farroupilha. Que eu acho que é fomenta a economia. Farroupilha, o empresariado de Farroupilha participa pouco das licitações. Sim. O dinheiro gira aqui. Fica aqui. Dessas 61, o 3.241.914 foi o total. As empresas de Farroupilha participaram com 381.353. Isso só dá 11,4%. Tem muito campo para crescer. É isso que a gente está trabalhando. Nós queremos que Farroupilha participe mais. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com o segmento final da nossa entrevista do dia. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte deste movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Tem palavras para agradecer, eu não tenho palavras para agradecer, porque melhor do que assim não existe atendimento melhor do que aqui na Uralci. Então, quando eu saí daqui, que eu fui no restaurante e comecei a mastigar e notei que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque por quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim, minha autoestima levantou também, ficou, olha, uma beleza, cara, uma beleza mesmo. Eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente e posso resumir assim em 2 palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso. Lave bem as mãos, mantenha uma distância mínima de 2 metros de outra pessoa,
Não faça aglomerações. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa. Toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte. Não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus. TV Serra, um ano com você. Estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê aqui. E também pelo Facebook, TV Serra Farroupilha, e ainda pelo nosso canal no YouTube, Um Ano com Você. É nosso convidado hoje o presidente do Observatório Social de Farroupilha, o Carlos Alberto Paese, o presidente prestando contas também aqui, colocando, claro, de uma forma bastante resumida, as principais ações do Observatório. Vejam bem o que foi o trabalho do Observatório no primeiro quadrimestre do ano, e esse trabalho, né, presidente, é importante salientar também que ele pega boa parte ainda do período da gestão do ex-prefeito Clayton Gonçalves. Tivemos um período ali entre março, um período de março em que Pedro Pedroso assumiu na condição de prefeito em exercício, mas não pega o mandato do prefeito Pedroso, que iniciou ali em meados, na segunda quinzena do mês de maio. É um aspecto importante ser ponderado também, né? Antes de eu entrar nesse tema, eu gostaria, só para concluir a questão de prestação de contas, o Observatório Social recebe, no mês de janeiro, recebeu 450 dos mantenedores, fevereiro 4.450, março 4.450 e abril 4.150. Então vem se mantendo, os mesmos mantenedores vêm atuando. De repente um atrasou, aí paga no outro mês, funciona. Como despesas, em janeiro nós tivemos 3.109, fevereiro 3.161, março 3.153 e abril 3.050. Então é mais ou menos fixo. Então o Observatório tem uma reserva técnica, a gente deixa aí, se tiver que fazer alguma rescisão de contrato, alguma coisa com o executivo. Tem um caixa, é isso, para né? pagar o material, as cartilhas do fornecedor público, a cartilha do Observador Mirim, gastos que a gente vai fazer nessa questão da educação. Como está tudo parado, hoje esse dinheiro está lá, vamos dizer assim, como reserva. O que nós temos lá de reserva? 37.071. Na questão para concluir, precisamos de voluntários e precisamos de mantenedores. Tá? Todos bem-vindos, desde que não tenha ligação político-partidária. Uma frase foi dita por um dirigente do observatório: não adianta esperar por mudanças de braços cruzados. Indignar-se é importante, mas a atitude é fundamental. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser algum esclarecimento sobre o observatório, tem o WhatsApp, ou pelo próprio fone, 54 999 13 6435. Ou pelo www.facebook.com/OSB Farroupilha, tudo junto. Uhum. Então, aqui, vamos dizer assim, eu concluo a prestação de contas do observatório. Tá. Sobre o relacionamento com a nova gestão. O novo gestor, ele colocou novos secretários, esses novos secretários a gente tem até algum vínculo. Eles já convidaram nós para uma reunião, tivemos uma reunião com o novo gestor, deixaram as portas abertas para o observatório. Voltamos à nova sistemática, porque lá no antigo gestor nós tivemos assim, como trocou procurador, trocava responsável, assim, uma hora era por ofício, outra hora eles queriam por e-mail, e aí agora ficou oficializado, é tudo via ofício.
E via ofício. Ofício, é documentado, não é só guardado o e-mail. Até para eles ter um controle e uma resposta mais rápida, segundo eles. O novo gestor ele tem se mostrado, vamos dizer assim, aberto à conversa, tá? E nós estamos abertos, nós não temos fins políticos, exatamente por não ter fins políticos. Esteja lá o Paulo, a Maria ou o João, não vou falar o Pedro, porque é o Pedro que está lá, né? Mas para nós é igual. Sim. Não interessa qual é o partido que estiver lá. O Observatório Social tem uma linha de ação e ele respeita essa linha de ação. Esperamos que realmente deixem as portas abertas, que a gente consiga trabalhar, trocar informações. Nós estamos aí para ajudar. Nós somos uma ferramenta de trabalho que o gestor público pode usar, se ele quiser. Como é que está o fluxo, volume de licitações nesse período de um mês e meio do novo gestor do prefeito Pedroso? Como em função da pandemia, ele está liberado para gastar. Então, o que a gente faz? O máximo que a gente pode fazer é algum questionamento sobre um determinado valor. Como a gente sabe que existem aproveitadores do lado de cá, vamos dizer que não é do setor público, que estão abusando no critério preço, né? E muitas vezes a necessidade faz com que tu tenha que comprar. E se tu tem que comprar, muitas vezes tu tem que te atirar no que aparece. Então muitas vezes a gente, vamos dizer assim, dá uma balançada na estrutura, mas faz um apontamento. Até para eles saberem que a gente está controlando e a gente está administrando isso. Se percebe um gestor público municipal mais cauteloso também? As primeiras ações dele já foram. Porque ele andou suspendendo contratos, ele já andou, coisas que a gente tinha apontado, alguma coisa lá atrás, ele já agiu em algumas formas assim. Teve atitude? Assumiu algumas coisas. Então, bateu no peito e disse, não, isso eu não vou fazer agora. Vamos discutir, vamos ver até onde isso é útil, até onde isso é necessário ou não é. Então, são coisas que a gente tem que aguardar. E uma recomendação que a gente fez, assim, para eles, que é de que façam um feijão com arroz. O tempo é exíguo, porque logo ali na frente a gente tem uma campanha política, e aqui cabe um parênteses que a população não adianta falar do político. Quem coloca o político lá é a população. Quem vota e elege esses políticos é a população. Então tem que olhar o passado de cada um. Não interessa se ele já foi político ou não, mas tem que olhar o passado dele, ver se realmente é uma pessoa que mereça estar lá. Se é uma pessoa que vai te representar e não vai se representar. Nós temos aí vários casos de vereadores que votaram pela cassação do ex-prefeito e estão respondendo alguma coisa lá dentro da Câmara que está arquivado e aquilo não foi para frente. Isso é uma cobrança que o Observatório Social está fazendo. Ou por que não se julga isso? Por que não se desenterra isso? Por que está parado isso? São 2 ou 3 casos? Interessa se é 2 ou 3 casos. Então aí podem até ser candidatos de novo. Como é que vão ser candidatos se estão com problemas lá atrás? Outra questão que a gente levanta e bate, que é uma bandeira que a gente pegou há poucos dias, é a questão do auxílio emergencial. Onde várias pessoas que a gente conhece sabe que não estariam dentro daquelas regras para receber o auxílio emergencial e receberam. Inclusive o Observatório publicou uma nota também, né? Sobre isso e dando até um endereço de como e a forma gerando uma GRU, Guia de Recolhimento Exato, da União. Para devolverem esses recursos, porque isso é crime federal. Talvez as pessoas não se deram por conta, pode demorar um tempo, mas isso vai vir uma ação federal contra ele. Então é mais difícil de tu ter um contato para resolver isso lá na frente. Então a gente pede para a população que realmente, se tu te enquadrou dentro de todas as regras, perfeito. Agora, se não se enquadrou, acredito eu que o Ministério Público Federal vai atuar e vai agir contra essas pessoas. Inclusive foi matéria no Fantástico da Rede Globo também no último domingo, né? Também teve tendo uma base muito grande aqui no Rio Grande do Sul, né? E aqui na nossa região. E aqui na nossa cidade, inclusive.
Bom, já encaminhando, o nosso tempo caminha para a reta final, presidente, saindo um pouquinho agora do Observatório Social, quero ouvi-lo um pouco mais como contador do município também, nessa questão da pandemia, da Covid-19, da situação econômica, é bandeira laranja, é vermelha, enfim, está muito difícil, a gente tem visto muitas empresas também reduzindo o número de colaboradores, outras lojas, empreendedores fechando a sua operação também. Nessa poeira toda, o que dá para dizer para que o empreendedor consiga manter o seu negócio? Bom, nessa questão das bandeiras, o culpado não é o governador e o culpado não é o comerciante. Embora alguns comerciantes, em função que a coisa começou a liberar, pararam de respeitar aquelas regras básicas, que é o álcool gel, algumas eu não sei nem se são, vamos dizer assim, realmente... Aquele tapete com água sanitária. Até que ponto isso funciona, eu não sei, não posso dizer isso, vão ter que ser as autoridades desse segmento, do segmento da saúde, do segmento da gestão, que vão poder apresentar números. Eu não é da minha competência. Mas a gente percebeu que a população deixou de usar máscara. Teve alguns dias de calor que a gente via a população saindo na rua sem máscara, se aglomerando, fazendo festas, fazendo jantas, tá? Se reunindo para tomar chimarrão em Caravaggio, na praça. Né? Tudo isso dissemina. Algumas empresas negligenciaram, muitas vezes, talvez, o exame dos seus funcionários. E aí o que aconteceu? O número começou a subir. O governador, automaticamente, para ele troca de bandeira, porque ele trabalha com dados. Então, eu vejo assim, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Se cada um de nós fizer essa parte, vamos diminuir o risco. Diminuindo o risco, nós vamos sair dessa história das bandeiras, nós vamos regredir para as mais, vamos dizer assim, fáceis de se trabalhar. Na questão econômica, a gente já vinha com, vamos dizer assim, o pessoal meio que, não vou dizer se arrastando, mas com dificuldades. Cada vez que tu fecha a porta, dificulta mais ainda. Mas eu posso me readaptar. Mas tu não vai atingir aqueles valores, aquelas vendas que tu tinha. A gente já vinha assim num período de seca, estávamos com problema até de água. A gente veio com a pandemia, agora está surgindo aí uma nuvem de gafanhoto. Mas está sendo desviada, graças a Deus, né? Então a gente vem com uma sequência de fatos que só vão piorando a nossa... Eu estava ouvindo alguém, um empresário do setor vinícola, dizendo para ele, olha, parou as festas, parou de vender o espumante, mas em compensação estão vendendo mais vinho. Quer dizer, a gente percebe que a população... Agora, se a população não fizer a parte dela, não adianta ter o comércio aberto, porque vão faltar consumidores, porque os consumidores vão ficar doentes e ficando doentes eles não vão consumir. Pelo menos não no comércio em geral. Né? Então, nós temos que se preocupar com o número de leitos de UTI que a gente tem, mas a gente sabe que se der um pico, talvez não sejam suficientes. Então, a população tem que fazer a sua parte. Ela tem que se precaver. Vamos respeitar. Existem normas, podemos até não concordar com todas elas, mas alguém está apresentando isso, não está apresentando ao bel prazer. A gente tem uma Farmed atuando muito bem, muito atuante, né? A gente tem uma OAB atuando, a gente tem a SIX atuando, CDL, Sindiloja, Sindigêneros, eu vou acabar esquecendo, né? De tantos que tem. O Conselho Municipal de Saúde agora está sendo ouvido, porque antes não era ouvido. Então a gente percebe que existe uma tentativa de abrandar os efeitos do Covid. Agora, se a população não fizer a parte dela, não adianta todos os gestores e todos esses órgãos e todas essas entidades. A coletividade, tem que ser a coletividade. É aquilo que a gente iniciou. Eu tenho que te respeitar assim como tu vai me respeitar. Bom, presidente, obrigado pela presença aqui, o nosso tempo já foi, muito obrigado, sempre que precisar estamos à disposição. E nós esperamos sempre estar aí para poder colaborar com a TV Serra e bem como colaborar com a população. E lembre-se, nós somos todos fiscalizadores dos recursos públicos. Não precisa entrar no observatório, é só entrar no portal da transparência da prefeitura e ficar procurando lá, ver o que está acontecendo.
com o nosso dinheiro. Deixar bem nosso. claro. É nosso, com certeza. Obrigado, Carlos Alberto Paese, presidente do Observatório Social de Farroupilha. Chegamos ao final do programa, é hora de reposicionar a máscara, porque eu preciso cuidar de mim e cuidar também de quem está ao meu lado. Claro que nós que usamos óculos é a pior coisa, porque acaba embaçando, mas tudo bem, faz parte. Vamos amar a nossa vida, vamos nos cuidar. Um grande abraço a todos, até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia.